pandemia eu era doida do álcool em gel. Tinha muita gente me chamar de mamãe ganso, né? Que aí coloca todos os filhos debaixo da asa aqui. Mesmo, mas criar expectativas de que o outro vai fazer do jeito que a gente quer e como a gente quer. E quando Sejam bem-vindos ao Papos de Família. Nós somos uma grande família falando de terapia, desafios e espiritualidade com leveza e diversão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o controle. E aí, Carol, o que você pode trazer para a gente a respeito desse tema? o controle sempre fez muito parte da minha vida, né? Antigamente, eu acreditava ilusoriamente de que o controle eu conseguia deixar as coisas tudo na ordem que eu queria. Então, eu precisava estar ali sempre com as coisas organizadinhas e eu tinha essa necessidade de ficar controlando tudo, controlando até os brinquedos na casa, o tempo que ia ficar ali na casa, o tempo que ia ficar esparramado, o tempo que eu precisava ter esse controle e trazer essa sensação era como se a sensação que eu tinha era como se fosse seguro para mim, como se eu é, como se eu conseguisse ter segurança e uma falsa estabilidade de que aquilo ali iria ficar tudo organizado do jeito que eu queria. E aí a percepção que eu trago é por que isso é falso, ilusório, ou por que isso? Porque a gente acaba aprendendo que a gente não tem controle de nada, né? E trazendo aí uma percepção que a gente sempre fala, da necessidade de que controle que a gente tem do nosso corpo. Nenhum. Então, se a gente precisar ir no banheiro, a gente vai ter que ir no banheiro a hora que tiver que ir, não importa o que é que tá, onde que a gente está, o que a gente tem que fazer, né? Sai correndo e vai, que aí não tem como controlar. Então, o controle sempre fez muito parte da minha vida e fazer essa mudança e trazer esse entendimento de mais leveza e deixar as coisas saírem, foi muito difícil aqui fazer essa transição. E para você, Keila, como é que foi? Então, para mim, foi um pouquinho diferente. É muito engraçado, porque assim, eu não era uma pessoa controladora lá atrás, quando eu era mais jovem, né? Eu deixava, sabe, a vida ir. E andava, sabe? A vida ia. Só que depois que você começa, né, virar aí a fase adulta e tal, de repente eu me tornei assim muito controladora, sabe? Para mim tinha que ser tudo certinho, até aquele dia, horário, sabe? Tudo muito pontual, tudo muito não podia fugir nada que eu já ficava nervosa, ansiosa. Só que daí voltei para, né, para ganho de consciência, porque aquilo estava entrando em torno. Uma pessoa fica até meio tendo que ser tudo tão controlado, aquilo, opa, tem uma coisa errada. Quando saía do controle, né? Que sempre saía, não tem como, é inevitável sair do controle, né? É ilusão que você controla. E hoje é engraçado que de um tempinho para cá eu estou deixando as coisas fluírem, né? Tipo, entendendo que é realmente que o controle, ele trazia o que você falou, Carol, segurança. Por isso que eu tinha essa necessidade de controlar, né? Porque um dos valores aí que fortes para mim é a segurança. Então, só que daí eu fui tendo esse ganho de consciência e voltando para aquele momento que eu não controlava nada, deixando fluir. É difícil, porque chega uma hora que você fala, calma, estou no meio do caos. Mas, assim, é mais leve, sabe? As coisas realmente se encaixam. Porque quantas vezes, assim, não sei vocês, que perderam o sono porque no dia seguinte tinha 1000 tarefas para executar, né? E, ai, não, tal horário é isso, tal horário é aquilo, tal. E, de repente, acordava, alguma coisa que você perdeu o sono, foi desmarcado, aquilo se resolveu sozinho, você fala, puta, eu perdi meu sono por uma coisa à toa, né? Então, assim, por isso que hoje eu estou deixando fluir mais. Isso que eu percebo bastante, Keila, você falando assim, é essa questão da gente ter essa necessidade de controle, o quanto a gente vai se privando a espontaneidade. A gente deixa de ser espontâneo, né? E isso a gente começa a perceber até sinais dessa necessidade de controle no nosso corpo. O quanto a gente vai se tornando rígido, o quanto o nosso corpo vai ficando mais travado, né? Aquela leveza, aquela malemolência que a gente vai deixando de ser assim, né? E aí vem os sinais, né? Aí todo mundo fala, é sinais da idade. É sinais da idade, mas também são sinais de um adulto maduro e essa necessidade de controlar o tempo todo. E para você, Bárbara, como é que é? Para mim, me conecta muito com o que você falou também, né?
das crianças, dos brinquedos. Eu acho que o meu maior desafio foi em casa mesmo, né? Depois de ser mãe, controlar toda essa rotina de casa. Tinha muita gente que me chamava de mamãe ganso, né? Que aí coloca todos os filhos debaixo da asa aqui e controla tudo, leva um, busca o outro, vai com o outro, mas tudo o quê? Nessa necessidade de controle, né? De saber da segurança que estão todos bem, que nada ali vai acontecer, então tá tudo sob controle em casa, na rotina da casa. Só que rotina para mim sempre foi uma coisa muito desafiadora, porque justamente por eu montar os esquemas que eu queria fazer e nunca sair do jeito que eu gostaria que fosse, entendeu? Então eu percebo que o quanto a família me traz a percepção do quanto eu preciso trabalhar esse controle, né? O quanto eu preciso ajustar. Outra coisa que me veio também, assim, porque você falou dos brinquedos, das crianças, eu teve uma época que a pediatra dos meus filhos falou que ia me encaminhar para psiquiatra, porque estavam os dois pequenos, né? E eu ficava numa neura de limpar e tá tudo no lugar, e um tirava já lá gritando, pega o tênis aí, arruma aqui, põe ali. E até que ela me chamou a atenção, né? Que criança ela tinha que ter a liberdade dela para brincar, a casa é de todo mundo, né? E aí a gente, quando parte para esse autoconhecimento, a gente começa a perceber várias coisas, porque além da segurança, né, que é um dos meus maiores valores, é a segurança, tinha a questão da autoestima. O quanto também que eu fazia as coisas para ser importante, para mostrar que eu era competente em fazer. E aí, quando não sai do jeito que você imagina, o que que acontece? A gente se frustra. Então, era frustração em cima de frustração, né? Eu percebo hoje que eu tinha até dificuldade de colocar uma pessoa para me ajudar nas tarefas de casa. Porque, tipo, todo mundo que eu colocava não estava bem, né? Era só eu que fazia direito, né? Qualquer pessoa tinha ali um defeito, assim não tá bom, assado não tá bom. E eu percebi até na minha filha isso, né? Que ela repetiu esse padrão. Hoje eu tenho esse conhecimento por conta de passar por esses tratamentos, ter esse autoconhecimento, mas hoje eu vejo refletido nela, quanto que ela repete esses padrões que foi eu mesma que coloquei, né? De tem que ser certinho, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que, né? O tempo todo. Então, várias coisas que eu tive que adaptar na rotina de casa, como as tarefas diárias. Primeiro, eu soltar, nesse sentido mesmo, que mesmo que não seja do meu jeito, mas o importante é que fosse feito, entendeu? Do jeito de cada um, fosse bem feito, mas assim, não precisava ser igual a eu, né? Porque é isso que a gente quer abraçar tudo pra gente, né? Quer que seja daquela forma, e aí onde é que a gente vai moldando as pessoas e vai trazendo essa rigidez. Se não for assim, não tá bom, né? Então começa aquelas críticas, o tempo todo colocando crítica, que não tá bom, que é assim, que é assado, e o quanto que a gente vai sufocando as pessoas ao redor, né? Exatamente, eu acho bem legal você trazer essa informação, porque percebe aí a necessidade de criar expectativas, né? Não só na gente mesmo, mas criar expectativas de que o outro vai fazer do jeito que a gente quer e como a gente quer. E quando não acontece, aí vem os desentendimentos familiares, né? E outro ponto que você trouxe bem importante é justamente que a gente não aprendeu como fazer diferente, né? Então, eu falo por experiência própria, eu trago isso da minha família, porque tem que deixar a casa organizada, porque onde já se viu chegar uma visita e a casa está bagunçada, porque você tem que ser responsável, porque você tem que dar conta da casa, né? Então, eu cresci com esse entendimento de que eu tinha que dar conta da casa, e como onde já se viu, né? Eu com 2 filhos, não, você não dá conta da casa com 2 filhos, e trago aí uma carga da minha família, minha avó com 7 filhos, minha avó dava conta da casa, chegava na casa da minha avó tudo impecável no lugarzinho. Minha mãe com 3 filhos dava conta da casa, era tudo arrumadinho, as crianças todas bem educadinhas, sentadinhas lá, assim. E eu, por que que eu não ia dar? Por que que eu não ia dar conta? Né? E aí o quanto a gente se frustra com a gente mesmo, né? Por não estar sendo boa o bastante para aquela situação que a gente acredita que é assim que tem que ser. Né? Então aí a gente vai entrando nessas dores, como a Bárbara trouxe, eu trouxe também de, toda hora a criança está lá tá brincando, daqui a pouco sai você lá catando os brinquedos. Aí a criança vai brincando, você vai catando de novo. Que vida que a gente tem, né? E a gente nem acaba brincando junto, acaba sendo chato, né? E o quanto esse controle muda a nossa, quanto esse controle sufoca a gente, né? E aí levando isso para situações ao extremos, como estresse, ansiedade,
problema de relacionamento pessoal, porque a gente vai querer controlar aonde a gente estiver, né? Indo até ali para o âmbito do trabalho. Se as coisas não saem do jeito que a gente quer, é porque tal pessoa não fez do jeito que eu queria, porque tal pessoa faz tudo errado, porque tal pessoa é isso. Quanta briga se tem nessa situação, né? Aí isso tudo vai levando a gente ao perfeccionismo, querer as coisas tudo impecável, do jeitinho que a gente acredita que tem que estar tudo perfeito, e isso vai levando para uma doença interna, emocional, né? Aonde que está esse perfeito na gente, que a gente tem que também ser perfeita? E Sim, aí, e até Keila, como é que trazer, é? né? Sim, Porque nem você trouxe essa percepção, e eu falo assim da gente se colocar no lugar dos filhos também, né? Ou do marido, né? Das pessoas com a qual a gente convive. Porque às vezes você tira o sapato, você tá ali deitando no sofá, mas tudo bem, a hora que você levantar, você recolhe ali seu sapato e vai guardar. E às vezes a pessoa, você tirou o sapato, vai guardar o sapato, não vai largar aí, né? Já fica tendo essas crises. Então, o quanto a gente se colocar no lugar, às vezes tem uma louça para lavar depois do almoço, te dá aquele sono, aí você fala, tá bom, vou tirar um cochilo, depois eu lavo, a louça não vai sair dali. Mas é porque a gente já traz essa informação de que acabou de almoçar, a louça tem que ter lavado, né? Primeiro a obrigação, depois o depois o lazer. prazer. Uhum, entendeu? E aí, Eu Keila? acho- Então, o que eu acho também importante a gente observar nessa questão do controle é quando já se torna algo até meio que tem alguma doença, alguma coisa, não vou chamar de doença, mas tem algo emocional por trás, quando já começa a ficar algo que não opa, tá fugindo do controle do lado emocional, né? Sabe quando você já entra naquela, até, não quero rotular, que eu acho que eu sou meio contra rotular, né? Mas dizem muito por aí o toque, né? De, de você ser tão controlador que você tem que ser as coisas certinhas. Teve uma época que eu me percebi assim, mas eu precisei enxergar que era assim, estava até demais, sabe? Essas coisas fugiam um pouquinho do controle, principalmente na questão no quesito limpeza, né? Que fica doentio quando você começa a ver que você está a mais, é o que interfere na relação que você tem com a sua família, porque se, né, tudo que para você tudo é sujo, né, que nada tá, não, a pessoa lava uma louça, você vai lá e relava a louça. Acontecia comigo, não vou dizer. Daí, assim, só que chega um momento que alguém tem que vir falar para você, olha, o que você está fazendo. Daí você dá sabe aquele momento que você desperta, assim? Daí você fala, é verdade, acho que isso está a mais, né? Porque, assim, a exigência desse controle até em certas tarefas diárias, né? Eu me percebi, assim, por um momento até bem difícil, foi na pandemia, que pandemia eu era doida do álcool em gel, entendeu? Assim, tudo para mim era álcool, assim, de limpar ponto, de toda, seguindo aquele protocolo muito, assim, muito certinho, né? Só que daí quando ninguém, assim, a pessoa segue, mas você quer exigir a perfeição de uma outra pessoa que, né? Tipo, minha filha mandava limpar a compra, quando eu vi em 5 minutos estava limpo. Daí eu falava, não, você não limpou direito, né? Quem sou eu para falar que ela não limpou direito? Porque eu sou melhor que ela, né? Ela falava, não, eu já limpei, né? Daí criava o quê? Um conflito, porque eu ia lá e limpava. Então, meu, é assim, se achar muito, né? Então, quando você também tem que ter esse lado de perceber que é, é o que eu falo, esse nome aqui é muito repetido, mas a autorresponsabilidade de falar quando eu também estou errada, né? A gente acha É. que a gente O acha que pode controlador, tudo. exato, o O controlador, controlador ele acha sempre acha que ele está certo, ele que tem que eu estou razão e tem que ser certa, do jeito você que dele. não tá. Muitas vezes ele não Exatamente. sabe, ele nem enxerga que ele é assim, Não né? Não enxerga. enxerga. E E eu você achei trouxe bem o legal a Keila toque, né? falar isso, né? Que ela, às vezes a pessoa precisa me avisar que está passando, mas e quando a pessoa não enxerga isso? E quando você fala e a pessoa fala, eu? Imagina! Eu não. É que para mim foi fácil enxergar, porque eu tenho o lado terapêutico, né? Além de ser Sim, terapeuta, eu também passo por todo o processo de autoconhecimento, terapia, então é muito mais fácil. Mas imagina a dor de uma pessoa que não tem todo esse conhecimento, não se tem esse autoconhecimento, né? Ou passa por uma terapia, um tratamento, e está passando por essa dor. A família inteira está falando e ela ainda não enxerga, né? Que isso se torna um problema para a família. Uma pessoa que é muito controladora, ou então tem né, algo excessivo por limpeza, ou então alguma outra questão de querer dominar tudo. Daí são problemas que muitas famílias passam, né? E a gente está trazendo aqui porque assim pode parecer que não, mas
é uma questão que muita gente entra em dor, né? Pessoa que é extremamente controladora e não percebe, entra em dor. Porque vai sentir, vai achar que todo mundo está falando que ela, né? Ah, ela é chata, é isso, é aquilo. Mas eu não sou chata, eu domino tudo, sabe? Vem com esse lado de que, não, mas se não sou eu, a casa não anda. Não, a casa anda. É, não anda porque você impõe que não vai andar porque você quer ter o domínio de tudo. Então, ter essa consciência é importante. E a gente Quando está se for. trazendo casos, a gente está trazendo casos extremos, né, do controle. Mas lembrando que o controle não começa assim. Ele não começa lá quando você não dá conta né, de fazer nada, que as coisas têm que ser tudo. Ele começa em pequenos detalhes, né, em pequenas situações, em coisas sutis que você fala, não é nada. Vou dar um exemplo aqui que craque de controle, segurar o controle da televisão na mão. Quem nunca, quando era criança, que queria ter o controle da televisão, porque queria definir qual programa ia assistir, ficou com o controle Ah, preso na mão. agora nas férias, então, é briga na Então, certa, né? briga na Criançada. certa. E aí, aquele que é o mais forte está ali com o controle na mão, e é ele que vai dar o pitaco. Mas acaba afetando, né? Tanto ele que está ali sempre definindo como que vai ser feito, quanto o outro que não tem a liberdade de escolher, né? E aí a gente vai entrando para outros lugares, como essa dependência, tanto do controle quanto a pessoa que fica ali só recebendo ordens, acatando o que o outro está dizendo, né? E esse excesso de controle vai levando a gente à exaustão. A gente vai ficando mentalmente cansado, né? De tanto ter essa necessidade de ficar ali controlando tudo o tempo todo. Sim, e trazendo essa percepção, tem até aqueles casos mais extremos, né, do borderline, né, que a pessoa tem o medo de ser rejeitada, então ela quer ter esse controle, o narcisista também, que ele quer se sentir superior, tá o tempo todo sendo visto, e é uma das características mais comuns que tem aí, né, dessas pessoas que estão querendo controlar e já parte para esse lado até da dependência emocional, da codependência, né, de deixar alguém dependente dele só para controlar, para ter esse sentimento, né? E uma outra percepção que você trouxe, que eu achei legal, me lembrou de mim no começo, quando eu atendia, porque você vê, quem trabalha autônomo, a gente não tem controle de nada, né? Você vê que a gente marca na agenda o horário e, né, você quer controlar, quer que aquele negócio saia daquela maneira. E muitas vezes no começo alguém marcava, eu ficava louca da vida, quando a pessoa ou desmarcava ou não vinha, alguma coisa acontecia. Mas é legal porque quando a gente começa a ter essa percepção que a gente não tem esse controle, começa a entender que tudo está certo como está, é engraçado que apareciam outras pessoas precisando do horário, sabe? Uma hora eu ficava brava, falava, nossa, mas por quê, né? Desmarcou e não sei o que, estava aqui esperando tal. Mas aí logo em seguida ligava, nossa, eu estou precisando muito de um atendimento, você tem horário aí? Né? E justo naquele horário. E aí eu comecei a ter essa percepção, eu falo, olha, o universo ele é sábio demais, entendeu? Então sempre tem um porquê. Às vezes desmarcava horário, mas era um dia que eu ia passar mal, que eu ia ter uma dor de cabeça, né? Vamos supor, um dia que você pega muito atendimento que às vezes é um pouquinho mais pesado, você precisa dar uma recuperada. Então, quando a gente começa a perceber esse movimento do universo, que tudo está certo como está, aí a gente começa a entrar para essa aceitação, né? E deixar as coisas fluir, que é igual em casa, né? Hoje em dia faço acordo com eles, tá bom, não é no meu tempo, mas precisa ser feito hoje ainda, antes de tal hora. Então você vai ter aquele período para se organizar e fazer. Pode deitar, pode dormir, assistir televisão, fazer o que quiser, mas dentro desse período precisa ser feito, né? E aí a gente vai tirando esse peso. E a gente também, porque outra coisa importante é assim, quando eu comecei a ter percepção que eu queria controlar, eu me achava responsável por tudo e tinha que fazer tudo, tinha esse peso. E a hora que eu percebi que eu tinha que soltar, também não é fácil a gente soltar, né? Começar a delegar funções e soltar, justamente por aquilo que a gente fala de o outro nunca vai fazer, é o orgulho mal usado, né? Nunca vai fazer do meu jeito. Então, esse também foi um processo assim de ir desapegando, não se sentir culpada por deixar outra pessoa fazer, entendeu? Porque a gente tem esse sentimento, é como se fosse ali minha responsabilidade, e sendo que não é. Se moram várias pessoas na casa, a gente precisa, né, delegar funções também para todos, né? Porque aqui são 4 filhos, então
não foi fácil, senão a gente entra naquele negócio, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, e o quanto a gente vai se acabando com isso, né? Justamente era esse, nossa, vai chegar alguém aqui, precisa estar a casa limpa, precisa estar arrumada, e nunca era pra gente, era sempre pro outro, né? Então eu nunca podia falar, não, eu quero a casa limpa porque eu gosto da casa limpa. Mas aí é como você coloca aquela, né, aquela pressão que do outro vai passar vergonha, né? Então aí a coisa anda. Então muita coisa assim que a gente, quando a gente tem essa percepção e começa a tratar, a gente começa a recuperar o nosso poder pessoal, né? Fazendo esse tipo de coisa, essa segurança que a gente queria ter ilusória, né? Mas que não tem, mas a gente adquire mais a confiança, né? De que tudo tá certo como tá e vai se resolver, né? E é legal você falar isso, Bá, porque é a confiança também que a gente tem quando a gente está alinhado com a nossa espiritualidade, né? Porque é muito fácil falar que, eu confio, eu tenho fé, que tudo vai dar certo, só que daí quer ter o controle de tudo, né? Então, assim, sabendo que realmente só vai acontecer o que tiver que acontecer, então essa é a verdadeira fé. Quando você confia, você entrega, né? Você faz, lógico, você não é também que você vai cruzar o braço e não vai ser responsável por suas ações. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas é na questão de você fazer o que você tem que ser feito e confiar, né? Essa é a verdadeira espiritualidade, confiar realmente no processo, né? A gente traça o objetivo, as metas, né? Mas se não sair Faz a daquele nossa jeito é porque. parte. Uhum. E entrega, e não fica querendo manipular, né? Ó, eu vou, viu? Vou fazer isso, mas ó, tá vendo o que eu tô fazendo, sabe? Vê se você, né? Tipo, batendo um papo assim, meio de achando que você manda, né, em alguma coisa, né? E principalmente nesse lado espiritual. Então, fica mais leve quando você realmente traz para você esse alinhamento com a sua equipe espiritual, com toda esse, né, a lei universal, tudo, você consegue sim entender e até dar risada das coisas que acontecem, né? Porque, juro por Deus, acontece uns negócios na minha vida que só rindo, assim, quando eu penso que eu tenho controle de alguma coisa, né? Assim, tipo, eu lembro, aconteceu ainda semana passada, eu me inscrevi para participar de uma pesquisa, sabe aquelas pesquisas de mercado que para opinar produto, essas questões? Eu entendi, olha a falta de comunicação, super, né? Tipo, sem total estado de presença zero, né? A pessoa me manda mensagem, eu alinhei, marquei, agendei, eu entendi que era online. Então, o que eu fiz? Já, né, me arrumei, 5 minutinhos antes, né? Já estava pronta tal. De repente, toca a campainha, toda a equipe da empresa que ia fazer pesquisa lá na. Tipo, vem minha filha gritando, estão te procurando lá embaixo. Eu falei, eu não, agora eu não posso, eu estou esperando o link da pesquisa. Era pessoalmente a pesquisa. Minha casa, eu tenho cachorro. Tava uma zona. Pensa numa casa com zona, assim. Minha filha tá em mudança, tudo, então tava aquela sala, parecia assim, fim de mundo, né? E as pessoas chegando, né? Empresa de nome grande, produto pesado aí, sabe? A equipe inteira ali, os cachorros latindo, tudo. Que controle você tem? Daí eu, assim, ainda, sabe, calor, eu tava arrumada de cima para baixo, que aparece o vídeo. Então, imagina, nessas horas, assim, e eu já tinha marcado o que eu fiz, soltei o belinho, fui lá, oi, tudo bom? Não, pode entrar, vou só prender os cachorros. Tipo, falei, meu, vamos lá, vamos soltar, vamos fazer entrevista, né? Daí fiz lá toda a pesquisa, as pessoas sentadinhas, eu não reparo na bagunça, sabe? Aquele, né, né? Mas não tem nem como não reparar, né? A casa tava um pandemônio. Daí, assim, foram embora, agradeci, tudo deu certo a pesquisa, você viu, não precisava ter controlado. E depois minha filha se matando de rir da minha cara, porque ela falou, nossa, hoje você nem arrumou nada lá embaixo. Que vergonha as pessoas aqui. Eu falei, vergonha nada, eu nunca me senti tão livre. Quando já que, sabe, assim, foi tão bom, foi tão libertador, porque se fosse em outro momento, eu ia estar, eu não ia saber nem responder sobre a pesquisa. Imagina, eu incorporei lá, sabe, gente, é só uma casa, né? Vamos responder o que realmente precisa, né? Fiz lá a pesquisa, foi bom, fluiu e deu tudo certo. Mas assim, hoje eu consigo rir de situações que acontecem. Antigamente eu sofria, assim, sofria mesmo, tá? Assim, ia me chicotear, falando, nossa, assim, como você não prestou atenção que era online? Então, assim, como é bom quando você solta mesmo. Então, fica uma coisa mais leve, né? É melhor dar risada das presepadas que a gente faz quando foge do controle do que, né? Do que sofrer, porque sofrer vai dar dois trabalhos, né?
vai doer, vai sofrer, ainda você vai ter que tratar na terapia. Então, vamos tratar outros assuntos. Ver o quanto isso vai demandar energia, né? Se vale a pena você gastar energia pensando naquilo, Chega um ou momento não, na né? Exatamente. vida que energia é dólar, né? Vamos poupar. Nosso tempo é valioso, né? Exatamente. É muito legal que a gente começa a perceber com a terapia e esse processo de autoconhecimento o quanto é valioso a gente. Ai, não vou olhar para isso agora, né? É valioso a gente enxergar aonde que a gente vai colocar e empenhar nossa energia daquele tempo que a gente tem ali para usar. Isso é muito importante, né? Antes, quanto tempo a gente perdia ali, eu e a Bárbara, catando os brinquedos das crianças? Não é que ficava louca, maluca, catando brinquedos das crianças porque tinha que deixar a casa limpa, né? Nossa, eu perdi E, meu é, sábado. e foi isso que eu falava, é para o outro, né? Não é para a gente, é para o outro. Aí pensava assim, antigamente, né? Ai, vamos trazer, vai do fulano, o parente está vindo para cá. Ai, deixa eu arrumar minha casa, porque onde já se viu, a pessoa vai chegar aqui, minha casa está bagunçada. Gente, a pessoa chega, vai bagunçar, depois você vai ficar limpando, né? Porque E você não é vai. o antes, o durante e o depois, né? Antes, durante e depois. Não tem sossego. Eu queria trazer também uma percepção que eu achei muito legal, vocês estavam falando, eu lembrei aqui. Né? Quando a gente deixa querer controlar tudo, querer que as coisas saiam tudo certinho, quando a gente deixa de aproveitar as oportunidades. E teve um dia, tem um tempo já, uns meses atrás, que eu estava saindo de casa e o Waze estava direcionando para um outro caminho. Né? Eu falei, não, mas é sempre pelo mesmo caminho, ó, a cabeça, né? Sempre pelo mesmo caminho. Não, eu vou por esse daqui que é sempre o mesmo. Só que eu passei assim, falei, tem trânsito. Tá bom, vai, vou seguir. Deixa eu ver que caminho que é esse aí que ele tá me direcionando. Gente, eu fui parar num lugar que eu nunca vi aqui na cidade. Então, fui caindo lá no meio Eu moro aqui no interior, então fui caindo lá no meio das fazendas, fui caindo no meio do negócio lá de uva, dos vinhos. Eu falei, cara, que lugar legal! E uma coisa que meu filho percebendo aquele, mãe, essas casas aqui não tem portão. Eu falei, não tem portão. E a gente passando assim nas casas, eu falei, cara, que lugar que eu tô, que eu nunca passei por esse meio, né? E como é legal a gente se permitir sair desse controle, né? De querer as coisas tudo organizadinho, de querer as coisas tudo do mesmo jeito e ter, né, a liberdade de falar, né? Permitir vivenciar a experiência, a oportunidade, né? O controle limita a nossa oportunidade, né? Limita a gente de conseguir enxergar as oportunidades que estão aí porque a gente quer as coisas do jeito que a gente quer. E aí as coisas acontecem e chegam, né? Já pensou se eu não tinha pegado um trânsito lascado, tinha perdido a hora, tinha ficado possessa por causa da hora e não tinha aproveitado ali, ainda cheguei antecipado. E quando você sai do controle, você sai da prisão, né? Se Porque a torna, gente, é a gente... libertador, não é? E Exatamente. deixar as coisas acontecerem, né? Porque você foi falando disso, eu lembrei de um dia que eu fui para Curitiba. Foi eu, minha cunhada e meu filho. Nós fomos para Curitiba, tipo, para ir no sábado voltar no domingo, que eu ia pegar uma encomenda lá pro meu marido e meu sobrinho ia vir para cá também. E aí chegou, aí eu falei, só que no domingo eu vou sair cedo, porque eu não quero pegar trânsito na subida da serra e não sei o quê, então cedinho a gente toma café e vamos embora. Beleza. A hora que eu entrei no carro e bate a chave, nada. E bate a chave, nada. E o carro bonzinho, bateria nova, não tinha nada o carro. Aí eu entrei no carro e, né, depois de umas 3 tentativas, eu falei, tá bom. Então, se for às vezes um livramento, alguma coisa, né, só liga então a hora que a gente tiver em segurança. E beleza. Aí fomos fazer outra coisa, chegou, só fui conseguir sair depois do almoço. E vocês acreditam que a hora que a gente chegou na serra, tinha acontecido um acidente de tombar uma carreta, e foi o acidente aconteceu mais ou menos no horário que a gente ia estar passando por essa serra. Então ali eu senti uma gratidão enorme, né? Porque eu falei, nossa, olha, eu querendo controlar o horário de sair, brava, né? No começo eu fiquei brava falei, poxa, eu queria sair cedo, porque todo mundo queria que a gente ficasse para almoçar. E eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, porque eu quero descansar, né? Domingo, então, até chegar, são 5 horas de viagem, mais ou menos. E aí eu falei, não, eu quero descansar, né? Chegar em casa mais cedo para descansar. E a hora que eu tive essa percepção, que eu aceitei e confiei, a hora que eu cheguei na serra, eu falei, eu só agradeci, porque foi uma viagem assim que eu vi acidente acontecendo na minha frente e a gente é como se estivesse blindado ali, né? De não acontecer nada. Então eu falo, quando a gente sai desse controle e entra para essa aceitação, para essa confiança, eu falo que a mágica acontece, né? Porque
a gente é surpreendido de várias maneiras, né? Você com uma paisagem nova, uma nova possibilidade, eu num livramento, né? Numa situação dessa. Então, assim, é como se a gente fosse fantoche, né? O universo fala, agora você vai para lá, agora você vem para cá, né? E se a gente fica tentando controlar, é onde as coisas não dão muito certo, né? A gente fica naquela rigidez, contraindo, só contraindo e não expande, né? Então, quando a gente, né, entende que é esse contrair, expandir e tá tudo certo, eu acho que tudo fica mais leve, né? Mais fluido. E a gente pede isso nas orações o tempo todo, né? Mas não escuta, né? Não Que escuta. adianta? O controle é tão grande que fica ali, eu quero do meu jeito. E tá vindo, né? Vai lá. E a gente não quer escutar. Eu soltei até isso, agora nem oração eu faço mais. Porque para mim eu já entendi que se eu fizer oração, eu não estou confiando. Ele já sabe, tá aí, tá, né? O meu mental superior, o meu já tá tudo aí, tudo alinhado. Não precisa fazer oração, né? Precisa confiar. Já sabe a função dele. Vou desconfiar da função do meu guardião? E que todo perdão, que merda sou eu? Que né, ele vai falar para mim. A minha função é te proteger, você vai me pedir para te proteger, Keila? Eu já entendi, então nem peço mais. Ele já tem a função dele. Eu faço a minha parte, ele faz a dele. É, Então, e Às vezes aí é a só gente, autorizar, né? Uhum. sim, exatamente. e ter essa consciência, né, de qual é a nossa função, o que que a gente tem que fazer, né? Aí essa necessidade de controle vai bloqueando a gente disso, porque a gente quer, acaba tomando o lugar do outro, pegando a função do outro, né, querendo dar ordem no outro, e é mais fluido, né? É como uma grande engrenagem. Se cada parafusinho cumprir com a sua função, o negócio não dá encrenca. É isso, gente. E isso que a Carol trouxe dá tema até para outra live, né? Esse É, controle, o quanto que isso acaba com a função das famílias, né? Que aí quer assumir o controle da função da mãe, do pai, de alguma coisa assim, é onde acaba se perdendo, né? A importância do autoconhecimento, porque o mais importante é o quê? A forma que a gente vai reagir quando tiver essa falta de controle, né? Como é que a gente vai lidar com as situações onde a gente não tem o controle? Então, isso é que vai fazer toda a diferença no contexto, né? Porque às vezes o circo está lá pegando fogo, né? E aí a forma que eu vou lidar com aquilo sem querer controlar, sem me intrometer e tal, mas de uma maneira, com objetivo, uma maneira mais leve, né? Sem gastar tanta energia, porque às vezes a gente põe mais lenha na fogueira em vez de apaziguar a situação. Então, eu acho muito importante isso, esse autoconhecimento, para a gente aprender a lidar, né? A reagir com as situações. sim, é muito importante mesmo. E ter esse direcionamento, né? Às vezes a gente precisa de alguém que direcione a gente a enxergar o que a gente não está conseguindo, né? A Keila trouxe, eu precisei de alguém para me falar, eu não estava percebendo. Então a gente está aí para isso, exatamente isso, né? E trazendo essa percepção da nossa vida. A gente é terapeuta, mas a gente também tem as nossas experiências, né? E traz Sim. isso na nossa vida o tempo todo. Então eu tenho aqui com os meus filhos, a Bárbara com os filhos dela, a Keila com a família dela, com a filha dela. Então, não muda, né? E essa necessidade desse controle eu vejo aqui nos meus filhos, né? Um filho, ele tem ali um jeitinho que ele é o líder, é ele que direciona. O outro já é mais, tá bom, tá tudo bem. Então, o que é líder vai lá, se você não tem esse direcionamento, ele vai lá e quer controlar o mais novo, né? E se bobear, quer controlar também os outros. Então, precisa ter esse direcionamento, mas cada um tem o seu jeito. Então, não tem uma receita de bolo que tem que seguir, que tem que ser daquele jeito. Né? Trazer essa percepção de cada um. E tem uma coisa que eu acho muito bonita, é que nesse direcionamento de pessoas, de lidar com os seres humanos, de lidar com pessoas, independente de criança ou adulto, é respeito, né? Então, ter respeito pelo próximo e respeito pela gente mesmo. E a E gente a trazendo empatia, aqui. né? Da Sim, gente se colocar no lugar e ter essa percepção, né? Se sim. outra pessoa falasse assim comigo, como é que eu ia me sentir? Porque senão, às vezes, a gente se coloca num lugar tipo pai e mãe, aquela, né, de ser autoritário, né? E às vezes é trazer para si, como é que eu gostaria de ser tratado, né? Se eu tivesse nessa situação. E muitas Exato. vezes é legal fazer essa autorreflexão, mesmo após um conflito, né? Porque tem hora que não tem como, né? As suas criaturas estão aí, né? E você explode mesmo, às vezes, em alguma situação familiar. Só que é legal você pegar esse momento também e fazer uma autorreflexão, né? O que eu fiz? Como uma pessoa, né? Por que eu fiz isso? Eu deveria ter falado? Quantas vezes vem, né? Esse momento também do deixar o arrependimento entrar, né? Saber que às vezes você realmente
foi além do limite do outro. Como você também quer exigir um respeito, que respeitem seu limite, se você às vezes invade, né? Então, também se colocar nessa questão e fazer essa autorreflexão é bem legal também, mesmo E após, principalmente após esses conflitos que às sim, vezes acontecem, né? é aí que entra a importância da terapia, né? Olhar todos esses pontos e se cuidar, né? Ter esse ganho de consciência. Porque só assim a gente consegue, né? Falando eu, a Carol, de uns anos atrás, se você falasse isso para mim, eu ia falar, não, não sei fazer isso. Como que eu faço isso? Você tá louco? E hoje eu percebo o quanto isso é possível, né? Então, por mais que se tenha esses momentos, esses rompantes, né? A gente é ser humano e se respeitar também acima de tudo, né? Por mais que eu tenha esses momentos, não é porque eu me coloco, ou porque eu acredito, ou porque eu tenho esse ganho de consciência, porque eu sou terapeuta, porque eu ajudo, que eu não posso errar, né? Que a gente entra também no começo quando a gente se torna terapeuta lá no começo, a gente entra nessa dor também, né? De querer ter controle também das nossas emoções, tudo tem que estar direitinho, né? Até É a a gente vaidade compreender, também. exato, né? Até a gente aprender que o controle é ilusão. É ilusão, a gente não tem controle de nada. De E a nada, gente é nada, nada. humano, né? Apesar de saber, a gente é humano. E tá todo mundo Exatamente. aí no mesmo barco, né? Remando junto à evolução. São E cada vez que emoções. a gente vai tendo essa percepção, a gente vai ajudando as pessoas também, né? A se libertarem, a ficar mais leve, né? Lidar mais leve com os conflitos, né? Exatamente. É aquele o filminho lá, o desenho Divertidamente, reflete exatamente o que é o ser humano, né? Todo esse misto de emoções dentro da gente. Ninguém acorda todo dia feliz, né? E o dia é 24 horas, não sei vocês, o meu é totalmente assim, né? Tem todas as emoções do dia dentro de mim. E tudo bem, eu aceito porque você tem que acolher, tá aberto a isso também, né? Esse autoacolhimento e entender que você é humano. E tá tudo certo, né? Porque você é terapeuta de ser perfeita, né? Sim, e isso faz todo sentido, porque o que a Keila falou é porque eu passei também muitos anos controlando a minha ira, a minha raiva, porque eu julgava que isso também não era legal, não era um sentimento bom. Mas por quê? Porque eu não sabia usar, eu não sabia qual a importância dela e como utilizar. Então, sempre ali, e isso aí ia queimando por dentro, né? Parecendo alergia no corpo, várias situações. Então, essa também é uma situação de controle que é legal a gente olhar para isso, né? Esse controle dos sentimentos, não é nem controle, é equilíbrio, né? É saber usar, saber que todos nós temos os instintos, né? E que a gente está aqui para evoluir, para aprender a como utilizar isso, né? Nem para muito e nem para pouco, mas utilizar de forma saudável. E a gente vai trazendo, vai olhando aí, você trazendo essa percepção, vai olhando lá na infância, né? Quem nunca, que era criança, que estava chorando, e aí a mãe falou, engole esse choro, controle suas emoções. Né? Eu, batata, que eu sempre escutava isso. Né? E Falando mal de chorar de criança, hoje não saber lidar e não se permitir, né? Eu preciso controlar, não posso chorar e fica ali. Chega, engole seco, né? Fica ali com o negócio entalado, assim, o quanto isso faz mal na nossa vida, né? Olhando isso adulta hoje com outra consciência, o quanto isso fez mal para mim. E claro, né, não estou julgando nem a forma como meus pais foram criados, porque eles aprenderam dessa forma, né? Então não tem como. Eles aprenderam assim, passaram isso. Hoje eu tenho a possibilidade, né, de conseguir enxergar isso com outros olhos e passar isso com outros olhos para os meus filhos e até para os meus pais também, né? Quando traz, não, pode chorar, né? E acolher até o choro dele, né? Do choro deles e tudo mais. Então, é trazer essa mudança também, de controlar essas emoções que não são controladas, né? São emoções para serem emocionadas e sentidas, não para ser controladas. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse bate-papo, esse mais um bate-papo do Papos em Família. Eu espero que tenha feito sentido para todos vocês. E se inscreva no canal, deixem os seus comentários, as suas dicas de próximos bate-papos para a gente trazer aqui, né? Quanto mais você traz a sua percepção do que você quer ver aqui na nossa conversa, trazendo essa dinâmica da família, o que a gente passa na nossa família, nossas histórias, as mudanças, a importância que tem a espiritualidade e a terapia na nossa vida hoje e o que a gente faz para trazer um novo olhar, com mais leveza, mais diversão para esses papos de família. Obrigada, meninas, pela Obrigada, gente. presença. muito obrigada por essa oportunidade.
Sejam bem-vindos ao Papo de Família. Nossa, eu olhei para a cara da Keke, eu falei, Cara de bobo, eu falo